Fala aí, galera! Agora vamos com mais um quadro. Olha só, sabia disso já? Sabia não? Então vai ficar sabendo agora aqui com a gente. Rola a vinheta aí, vai! Exatamente isso. É uma coisa interessante porque já tem mais de 2000 anos, né, que se tem registro de portas que se abrem sozinha e se fecham, né? Isso na época já dos gregos. O que aconteceu? É que naquela época existia um cara chamado Heron, ele era da cidade de Alexandria, né, na região ali do Egito. Foi morar na Grécia, muito perto, apesar de ter um mar que dividia, mas as culturas eram um pouco embaraçadas há uns 2.300 anos atrás. O que acontece? Lá no templo grego havia uma deusa, e esse templo ele não tinha tantos atrativos assim, o povo estava começando a desaparecer lá das celebrações, e eles decidiram criar algo para chamar a atenção. Decidiram então criar uma porta automática. E como funcionava? Embaixo do púlpito ou do altar, né, havia uns espécies de cilindros que elas tocavam fogo lá, colocavam fogo embaixo, geravam um ar quente que ia até a direção, ou seja, era uma questão lá da posição em que ficavam lá as travas que abriam as portas, né? E ali o ar quente fazia com que empurrasse, né? E acabava ali abrindo as portas automáticas, né? As duas travas, para aquela celebração religiosa deles lá, né? O que acontece? Isso aconteceu durante épocas, né? Até Heron ter dominar essa arte naquela época. Depois disso desapareceu, soube-se mais tarde. Quando chegou-se aqui nos dias atuais, percebeu-se que realmente seria a forma mais interessante de se abrir uma porta através de uma junção, né, das peças, onde elas se separavam e se abriam para que, né, ficasse automático. Colocou-se o sensor para quando o calor humano, a porta se abre, aí você sente aquele arzinho condicionado dentro daquela loja, entra lá, compra alguma coisa. Quer dizer, interessante até hoje o motivo das portas automáticas existirem dessa forma, né? Mais interessante ainda é que essas portas automáticas, né, da época de Heron, que estão até hoje conosco aqui, elas têm praticamente a mesma tecnologia, ou seja, há 2000 anos atrás já se sabia como fazer algo que hoje para nós é uma coisa tão comum, mas que ao mesmo tempo é desafiadora, né? Gostou dessa dica interessante para você? Inclusive, isso me lembra um fato interessante. É que Jesus Cristo, quando ressuscitou, que passou a se dirigir aos apóstolos de forma em corpo glorificado, ele não precisou que as portas se abrissem automaticamente. Ele simplesmente traspassou pelas portas. Olha que interessante. Ele viu a porta fechada e passou pela porta e disse: "Estou aqui." Quando olharam, que viram Jesus, ficaram admirados. Alguns não criam, a gente tem como exemplo hoje a figura de Tomé, que ficou a mais simbolizada naquela ressurreição. E quando viram a Jesus, tinham que tocá-los. E ele disse: "Bem-aventurado aquele que não viu e creu." Ou seja, é interessante que as pessoas na época dos gregos, na época grega, precisaram ver algo acontecer, ver uma porta se abrir para que pudessem se dirigir aos seus deuses. Deuses esses que não têm boca, ou que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Mas Deus tem tudo isso. Mais interessante é que Deus, às vezes, ele nos prova sobre essa forma de a gente achar que Deus não está ali e tal. Só que Deus acaba se manifestando e mostrando que Ele é o Senhor e que está pronto para nos escutar. Então, para que melhor se a gente pode acordar pela manhã e ver o milagre da vida acontecer no nosso coração, no nosso ser, no nosso corpo, a gente poder respirar. Olha, estamos respirando, podemos respirar, isso é bom demais. E é interessante a gente absorver essa informação em relação a Cristo, porque Ele, quando morreu, sabia que ia ressuscitar. Será que sabia? Porque teve um momento em que Jesus suou sangue. Jesus também se deprimiu, se sentiu homem verdadeiro e que estava passando por uma mudança terrível no seu ser, na sua vida. Seria um dos maiores desafios para aquele homem naqueles dias. Só que ressuscitado, com o corpo em glória, foi até o inferno, tomou as chaves da morte e passou a ser o Senhor de todos. Jesus Cristo, ele nos deixa esse ensinamento que nós podemos sim ultrapassar barreiras, que nós possamos sim transpassar as portas, não da forma como ele passou na época, porque não é mais necessário. As portas por si só já se abrem para quem está em Cristo Jesus. É interessante acreditarmos que quando Deus ele está na nossa vida, está nos direcionando, nós podemos ir mais adiante
para o buscá-lo. Pense nisso. Curiosidades, você já sabe, aqui no canal do Edinho Soares você vai ter muito mais. E claro, a gente não vai deixar também de falar do nosso Jesus, né? Grande abraço a todos, a gente se encontra. Valeu, fui! Próximo.